O pessoal, algum de vocês estava no encontro passado? Eu não tava, não. Faz um tempo que eu não tenho conseguindo ir vir Ah, ali. é? Ah, A última vez que eu vi um encontro contigo, você tava fazendo um busto. Parecia uma escultura. ah, é? Foi a última vez que eu consegui acompanhar. Aham. É, eu lembro disso, acho que foi em dezembro, né? Isso, foi em dezembro. Aham, Foi isso mesmo. Eu lembro sim. porque no dia eu peguei um Uber fantasiado de Papai Noel, então foi isso mesmo. Ô, louco, Sim. é mesmo. Ah, é, bom, era dezembro, né? Então E ele o tava carro no inteiro espírito. dele. Sim, o carro inteiro dele tava com luzinha de Natal, enfeite, música natalina. Tava bem engraçado. E o cara era bem humorado, ou ele só tava fantasiado, mas não era tão simpático assim. Nada, super simpático. Ele tinha pirulito. Aí toda vez que ele parava no semáforo, as crianças ficavam felizes, ele ficava dando pirulito pra elas pela janela. Foi bem Ah, engraçado. é? Uhum, dei muita risada. Tá legal. Aí Sim. sim, é, tem que. Ainda mais o ano que foi, né? Tem que achar Aham, motivos pra ir. sim. Ah, esse é o espírito. Tá certo. Então, Eu tô. Eu perguntei porque eu lembro mais ou menos os nomes dos tripulantes que eu vi no encontro passado. E, e aí eu tô achando que eu não vi nenhum de vocês. Então, só para dar uma pequena contextualizada, né? No encontro passado, eu fiz umas brincadeirinhas aqui, uns estudos e tal. Esse daqui é um personagem que é um. Ah, Kleber, você tava no da sexta passada? Ah, legal. Então, falando bem rapidinho assim, né? Quem tiver curiosidade aí, Raul, Letícia, Ana, e quiser ver, né? O encontro passado foi um encontro que eu falei bastante e tal. A gente conversou bastante. Aí eu estava contando um pouco do mito do Hecatonqueros, que é esse monstro da mitologia grega, né, que era um gigante de 50 cabeças e 100 braços, gerado pela Gaia e da relação de Gaia com Urano. Né? Na verdade, seriam os primeiros filhos do universo aí, né, da Terra, né, os Hecatonqueros e os Ciclopes. E aí, E aí, então, no encontro passado eu acabei contando bastante, assim, contando toda a história, tal, a importância deles na mitologia da criação do mundo, tal. Então, é legal, assim, é interessante. Eu também mostrei um pouquinho como é que eu fiz esse cara aqui, né, esse estudinho compositivo, tal. E aí no encontro de hoje, no encontro passado eu já esse cara ele já estava pronto assim, né? Então eu só fui desligando as layers e mostrando como é que eu fui fazendo, né? As etapas de acordo com as layers, e tal. E aí no de hoje eu queria fazer uma versão diferente porque esse daqui eu acho que ele está muito monstrengo, assim. Eu acho que eu gostei, eu achei bem legal, né? Para um estudo inicial, assim, achei bem bacana, bem interessante. Inclusive, eu acho que tem muita coisa que eu vou usar nele como referência. É, Só que eu queria fazer. Assim, ele tá monstrengo, mas eu queria fazer uma versão, talvez. Não tem como ele não ser monstruoso, né? Mas talvez um pouquinho menos deformado. Eu fiz ele, né, nessa daqui eu tô fazendo ele até mais ereto, assim, né? E,
e fazer ele. Eu queria, tipo, dar uns traços meio alienígenas para ele, assim, sabe? Como se ele fosse. É... é que é engraçado, né? Quando a gente fala em alienígena, sempre que você vê um concept, um conceito de alienígena, assim, na cultura pop, no cinema, nos games e tal, o alienígena é sempre uma coisa. É sempre um ser que poderia muito bem ter surgido na Terra, né? Porque ele sempre tem olhos, não importa quantos olhos sejam, mas sempre tem olhos. Se não tem olhos, tem boca. Se não tem boca, tem nariz, né? Tudo o que muitos seres vivos aqui da Terra apresentam, né? Então, eu fico imaginando assim, se a gente pudesse encontrar vida um dia, vida complexa, né, em outro planeta, eu fico duvidando um pouco que vai ser tão parecido com o que a gente vê aqui na Terra, né? Eu acho que, sei lá, algumas coisas, tipo assim, formas gerais, né? Tipo, formas circulares, arredondadas, triangulares, piramidais, cônicas. Esse tipo de coisa eu acho que a gente vai ver, né? Vai se repetir, porque afinal de contas essas formas se repetem em todo o universo. Mas eu não sei se a gente vai ver um bicho que tem uma cabeça com olhos, não importa quantos olhos sejam, pode ser até mais de uma cabeça, mas uma cabeça com olhos nela, ou com ouvidos nela, ou com nariz nela, ou com bocas nela, né? Talvez seja uma coisa bem diferente, assim, né? Até porque aqui na Terra é engraçado, né? Tem, muito embora no cinema a gente vê essa canibalização de seres vivos da Terra, né? Para conceitualizar alienígenas, mesmo na Terra a gente vê seres vivos que, que, que não são assim, não tem uma cabeça com não sei quantos olhos nela, tal, não sei o quê. Por exemplo, sei lá, a Hidra, né? Que eu acho que é um selenterado, é um parente da água-viva, né? As próprias águas-vivas também são seres meio. Eles parecem alienígenas porque eles estão bem distantes da gente, assim, né? Eles são bem. Assim, na história evolutiva, eles estão bem afastados da gente, né? Muito embora sejam animais também, né? Muito embora águas-vivas, esponjas marinhas. É, é, ainda estejam dentro do reino animal, né? Então, uma coisa mais alienígena, né? Em termos, assim, levando em conta essa distância é, biológica, alguma coisa mais alienígena ainda seria uma planta, seria uma bactéria, um protozoário, né? Eles são mais alienígenas ainda, né? Porque aí a estrutura celular é diferente. Nenhum desses outros aí, obviamente, nenhum deles possui olho, boca, nem nada, mas mesmo a maneira como eles captam nutrientes é bastante diferente, é mais distante ainda, né, da gente. Mas, enfim, ainda assim, na cultura pop, no cinema, né, nos games, tal, nos quadrinhos, sempre que você vai fazer um alienígena, eles reservam, eles guardam muitas semelhanças com alguma coisa que a gente já viu aqui na Terra, né? E aí eu tô fazendo esse cara meio monstruoso aqui e tal. É uma coisa que eu não costumo fazer muito, né? Fazer monstro e tal. Eu costumo fazer mais bicho, estilizado, esse tipo de coisa. É, mas eu sempre curti monstro, esse tipo de coisa. E aí eu tava fazendo aqui esse cara, e aí eu lembrei desse artista que eu gosto muito, que é o Carlos Ruanti. Eu não sei se alguém aí conhece, mas eu curto muito o trabalho dele. Ele já fez coisa para os Homens de Preto, para. Eu tava vendo até um dos trabalhos mais recentes dele é o
Skull Island, né? A Ilha da Caveira lá do King Kong, né? E então um cara que trabalha muito. Deixa eu só perguntar para vocês, pessoal. Às vezes eu tenho um pouco de receio de estar fazendo um ASMR aqui sem querer, né? Porque às vezes eu engulo, sei lá, faço um som com a boca, eu não sei se fica incômodo aí para vocês. Deixa eu. Vamos experimentar assim. É melhor ou é pior para vocês me escutarem? Ah, é pior? Olha, eu acho que do outro jeito tava melhor. Assim parece que tá mais longe, eu nossa. Fica Ah, meio é? abafadinho. Ah, beleza. Não fica ruim, mas eu acho que do outro jeito é melhor. Então, vocês não se incomodam com a SMR, né? É melhor do que o abafadinho. A SMR tá na moda, tá de boas. É mesmo, né? Só prometam que vocês não vão relaxar ao ponto de dormir durante o encontro, hein? E aí esse cara, ele... Puta, então, eu curto pra caramba o trabalho dele. Eu conheço o trabalho desse cara acho que já faz uns 12 anos já. Sempre curti bastante, assim, né? Ele faz uns monstros. Ele sempre usa umas anatomias distorcidas. Ele tem um puta domínio, assim, de anatomia, né? E ele sempre distorce bastante nos monstros que ele faz, tal. E aí a gente tá falando dessa questão de alienígena, né? Esse personagem aqui dele, eu nem li o texto aqui, nem vou me dar o trabalho de ler agora, mas bom, só de bater o olho assim, me parece bastante um personagem alienígena, né? É, e aí eu achei legal, porque eu tava dando uma olhada no Instagram dele aqui, aí eu bati o olho e falei, caralho, meu, é tipo, né, não é o... Ele não tem 100 braços, né, esse personagem, mas com certeza é, ele tem semelhanças, né, com o meu personagem, porque ele tem o tronco mais alongado, tal, para comportar, né, esse parar mais de braços, tal. E aí eu curto muito o estilo dele e eu acho que eu vou até usar um pouco como referência aqui. Nossa, olha que legal. Tem um outro concept daquele cara lá. Puta, achei bem massa isso. Por que que eu achei legal? Uma coisa que eu gostei, como eu falei, né, naquele outro estudinho lá, eu fiz ele meio encurvado, assim, né, o gigante. Eu acho que eu queria fazer ele um pouco mais ereto, sabe, para ter uma silhueta mais interessante dessas cabeças, essas 50 cabeças dele aparecendo um pouquinho mais, tal, né? E aí esse personagem, por exemplo, ele tá bem assim, né? Todo é, desempenado, assim, né? Então eu acho que é uma coisa interessante. E aí ele tem essa anatomia que obviamente lembra a anatomia humana, mas está meio distorcida, né? Tem uns repuxamentos de pele, assim, sei lá, umas cavidades aqui, né? Eu acho isso muito legal. Então, de alguma maneira, eu gostaria de trazer isso pro concept, o concept aí do personagem, né? Nossa, olha isso, que legal. É aquela coisa, né? Tem a anatomia humana aí, mas ao mesmo tempo um monte de distorções, um monte de, né? Tipo, ele faz umas abstrações aqui das vértebras torácicas, né? Expostas, né? Eu acho isso muito legal. Vamos ver na minha exploração aqui na brincadeira como é que eu, de alguma maneira, trago isso, né? Então eu vou sempre bater o olho no trabalho dele aqui, dar uma mexidinha com uma maneira de me inspirar, de ter como referência. Afinal de contas, o cara é mestre, né, no character design específico de monstro, né? Cara, depois vocês dão uma olhada no trabalho dele. Eu vou até escrever aqui, ó. Eu vou escrever no, no desenho aqui mesmo, porque. E aí fica gravado aí para os tripulantes que verem a gravação. Eles vão. Cadê? Eita porra!
Olha o tamanho da fonte inteira aqui, ó. Nossa, tá gigante. E tá com uma fontezinha que eu tô usando num trabalho que tô fazendo lá no estúdio. Caraca, meu. A gente quer fazer uma coisa simples como escrever no Photoshop e não consegue, né? Então o nome do cara é esse daqui. Vamos só mudar essa fonte aqui que ela tá muito felizinha para um cara que faz monstros tão assustadores e esculachados. Então, o nome do cara é esse daqui, tá? Para quem quiser procurar, tal. E aí tem uma coisa bem legal do trabalho dele, que ele fez os concepts pro Detetive Pikachu, eu tava vendo. E aí é muito engraçado, porque o estilo do cara é fazer tudo com uma puta anatomia, pelezinha dobrada, é, pele sobrando, é tudo meio esquisito, assim. E aí quando ele vai fazer os concepts do Detetive Pikachu, e eu acho legal, eu curto pra caramba os concepts que ele fez pros Pokémons e tal, mas fica tudo meio, sei, fica tudo com aquela anatomia realista e tal, tudo meio monstro, assim, para os personagens que deveriam ter uma aparência um pouco mais simpática. E não fica muito simpático, não, mas eu curto, eu acho legal, eu gosto de ter uma versão dos Pokémons um pouco mais monstrenga, assim, então. Eu acho que também é uma forma deles conseguirem mesclar, né, os grupos. Quem é fã do desenho por ser fã e vai jogar o jogo, e quem, tipo, já curte uma parada mais punk. Sim, sim. É uma maneira, né? Eu acho que Só que ainda assim, eu acho que. Porque se você pegar os concepts dele, eles não estão parecidos com o que foi feito no filme, porque no filme é quase uma transliteração literal dos Pokémons mesmo, só que pro 3D, né? Nos concepts dele, você vê que o cara se esforçou, ele né, fez um puta trabalho lindo, como sempre, mas ficou monstrengo, cara. Ficou engraçado, assim. Depois vocês dão uma olhada, eu não vou procurar aqui agora que vai dar um trampo. Mas vocês dão uma olhada de curiosidade, assim. Como concept eu acho super legal. Agora, como Pokémon, fica esquisito, fica estranho. E aí você vê que o trabalho dele. É, eu não sei quem que foi o artista, mas é a coisa que eu vi assim na internet, assim, jogada, né? Teve um cara que pegou os Pokémons e foi fazendo eles, tipo, como se eles fossem realistas, assim. Eu E o cara fez um vi. desenho fodido, assim, ficou muito, muito bom, assim. Mas, É, mano, tem um Pokémon que fica simpático. Todos eles ficam, tipo, bizarros. eu vi esse cara, eu sei quem que você tá falando, Fê. Ele pega até assim animais que existem mesmo, né? Mistura. Aí ele pega, tipo, o cara com certeza deve ter um puta conhecimento de fauna pré-histórica, tal, de dinossauros. Eu vejo que ele usa dinossauros, ele mistura com animais É, isso contemporâneos, mesmo. tá? É muito legal. Nossa, o trabalho desse cara é bem legal, mas é o que você falou, também não é muito simpático, né? É mais uma coisa bonita, assim, de ver, crível, né? Porque tem a anatomia correta ali e tal, mas e eu acho mais legal, claro, né? Mas não acaba criando uma dissonância, assim, não, uma coisa. O pessoal, ó, então é assim, eu comecei com fundo preto, né? E aí eu comecei a revelar aí, né? Esse, assim, gerar uma massa, né? Mais clara em contraste com o fundo, fazendo com que o monstro aí começasse a surgir, né? Do escuro, né? Trabalhando como se fosse um espaço positivo, um
silhueta, um espaço positivo em contraste com esse fundo escuro e tal. Depois eu recortei essa silhueta, né, com um fundo mais claro, né? E o que eu fiz em seguida, hoje mesmo, antes de começar o encontro, eu sempre dou aquela aquecidinha e tal, né? Porque eu estou trabalhando para o estúdio, eu estou fazendo num estilo. Aí, putz, por encontro é um estilo completamente diferente. Então, eu sempre tenho que dar uma ensaiadinha antes para assim, começar, para engrenar, né? E não passar tanta vergonha. Então, e aí a partir dessa mancha esquisita, bizarra aqui, eu comecei a abrir mais algumas luzes, tal, né? Até criei uma certa perspectiva atmosférica aqui nesses volumes lá de trás, né? Que insinuam esse monte de braços dele, né? E também comecei a inserir um pouco mais de anatomia aí e tal, né? Então eu fiz o peitoral aqui em cima, né? Isso tudo com o pincel, o brush do aerógrafo, né? Então, comecei a abrir essas luzes tal, ao passo que essa a anatomia começava a se revelar também. O que eu vou fazer agora, deixa eu dar uma olhada aqui no antigo, porque, como eu falei, eu queria usar algumas coisas como referência. Eu queria introduzir um pouco dessa sensação de que está de dia ali atrás, né? Mas não é nem pensando muito que nessa questão do dia, né? Mas é mais para uma coisa um pouco mais compositiva mesmo, assim, né? Fazer ele integrar um pouquinho mais com fundo, mas deixar a imagem um pouquinho mais clara também. Então, com gradiente mesmo aqui, eu dei uma atropelada, né, em cima dessa silhueta. E aí uma outra coisa bacana também é que eu acho que eu já vou fazer umas silhuetas para os predinhos aqui embaixo, para começar a brincar um pouquinho com essa ideia de escala. Então eu vou fazer bem tosquinho aqui mesmo. Duplicando a layer mesmo, tá? Vai criar uma certa repetição, talvez, mas não tem problema, porque agora é mais para pensar na composição, né? Então, por enquanto, essa é a nossa cidadezinha ali embaixo. E aí, para criar uma profundidade aqui também, né? Eu vou criar uma certa variação tonal aqui. Tá um pouco difícil não, não, não fazer esses predinhos fundirem com o fundo, né? Com o corpo dele lá atrás. E aí, pô, como é que eu resolveria isso? Eu daria mais eu daria uma rebaixadinha nele, assim, para começar a separar um pouco mais os planos, né? E aí aqui eu posso até dar uma reforçada nesse clarinho que eu joguei ali. E eu tô me sentindo muito tentado a querer começar a dar uma rabiscada em cima desse volume dele, né? Para começar já a pensar um pouco no design dele lá dentro da silhueta dele. Então,
fazer um tracinho assim bem soltinho mesmo, para começar a definir um pouco algumas formas e tal. Estou começando pelo mais fácil aqui, que é o corpo dele, né? Para depois pensar, né, nas cabeças dele, como é que seriam, né? O rosto dele. Os rostos, né? Eu fiz esses volumes aqui, ó, tipo, parece que são 3 músculos peitorais de cada lado, né? Eu acho que é legal mesmo, tipo, para justificar um pouco a existência de um monte de braços ali, né? Como se ele tivesse músculos peitorais adicionais para tornarem possível ali, né? A existência de tantos braços, e tal. Então, eu vou até com o traço aqui dar uma Essa cavidade no centro dele ali seria basicamente o centro do abdômen, né? O vácuo ali da costela, é isso? Ou não? Isso aqui? É. Então, a gente tem tem uma, um relevo, né, no centro do tórax que se chama, eu acho que se chama depressão epigástrica, né? Epigástrica quer dizer que fica acima da barriga, né? E, e essa depressão ela coincide com uma estruturinha no final do osso externo que se chama processo chifoide, que é uma cartilagenzinha bicuda aqui que tem no bem abaixo assim, né, do músculo peitoral. E aí essa depressãozinha mesmo, como o próprio nome sugere, né, ela gera um volume negativo ali, né? Então teria uma correspondência aqui, né, como se fosse essa depressãozinha, como se a caixa torácica dele fosse, nossa, tá muito clarinho, não tá dando para ver. Mas a caixa torácica dele fosse isso aqui, né? E aí o osso externo, né? Ele tá aqui, as costelas se conectam ao osso externo e tal. E aí no finzinho aqui do osso externo tem essa cartilagem bicudinha, né? Que é esse processo cartilaginoso. Então é mais ou menos isso. Ah, isso deu pra ver direitinho. Oi? Deu pra ver direitinho, eu tava. Porque, como tá muito em construção ainda, né? Aí eu não tinha certeza se era isso, mas você confirmou aí, tá bem evidente. Seria isso. E o que é legal é que, assim, como ele vai ter uma anatomia que, obviamente, lembra um pouco a anatomia humana, tal, lembra bastante, na verdade, a gente vai criar discrepâncias aí, né? Então, eu fiz essa explicação aqui com a caixa torácica, mas, putz, se o cara tem um monte de braços, por que de repente essa caixa torácica não é um pouco diferente também, né? Então, ele tem uma depressão epigástrica aqui, mas ele também pode ter uma aqui, sabe? Como se fossem segmentos, assim, né? E aí, assim, então você está fazendo essa anatomia diferenciada para criar, uma veracidade, né? Nesse concept, né? Sim, é verdade. Só que não dá. Com certeza, se existisse um cara desse jeito mesmo no mundo real, a gente não sabe como exatamente ia funcionar a anatomia dele, né? Então, se a gente conseguir no concept aqui, minimamente fazer com que ele pareça crível, né? Já é o bastante. Então, eu falei que ele tem 100 braços e 50 cabeças. Eu não vou necessariamente fazer 100 braços aqui, 50 cabeças, né? Vai ter um monte de braços escondidos lá, tal. Eu vou me valer disso para criar um design mais interessante, porque de repente se ele realmente tivesse 100 braços aqui,
e eu quisesse ser muito fidedigno a isso, né? Talvez ficasse um design muito mais atrapalhado, assim, muito mais esquisito. Talvez eu não conseguisse dar conta, né? Então esse recurso de fazer essa montoeira aqui, fazer umas silhuetinhas de braços que, que vão sumindo ali no fundo, é uma maneira de dizer que sim, tem os 100 braços ali, mas e não que eu esteja sendo 100% fiel a isso, né? Eu só estou querendo criar uma sensação de que esses 100 braços estão todos lá. Mas tá funcionando bem. Acho que tá funcionando. Mas, então dá uma enganada, né? A ideia na arte é sempre assim. A ideia é sempre você enganar a pessoa que está olhando, né? Então, sempre que você pegar uma pintura hiperrealista, aquela pintura jamais vai corresponder 100% à foto em que ela é baseada, né? A pessoa, uma aproximação. Só que é uma aproximação muito suficiente para enganar o olho humano, né? Porque, putz, às vezes é uma pintura muito bem feita, incrível, assim, mas sempre vai ter alguma distorção. É impossível você. A não ser assim, nossa, você bota um vegetal em cima da foto gigante ali, desenha, depois vai. Mas mesmo assim, na hora que você for pintar, putz, meu, quem garante que o poro do nariz do cara ali você está fazendo exatamente no mesmo lugar que na foto, né? Então, é, a ideia aqui né, desse concept aqui, né, ou essa ilustração, acho que vai virar uma ilustração no final das contas. Claro, não é ser super realista nem nada, né? Mas é enganar o suficiente, assim, né? Para a pessoa olhar e falar, nossa, eu consigo imaginar esse cara existindo, né? Com certeza, no mundo real é impossível, né? Um cara desse jeito existir, né? Na, na minha cabeça, ela olha para essa ilustração aí, tipo, para mim, esse personagem aí é o Hecatonqueros, né? Sim. Ele vai se mover com os braços, tá ligado? Tipo, ele não vai ter umas pernas tão grandes e alguns braços vão ter a função de perna, tá ligado? Tipo, Ah, que sabe? legal. Sei Aham. lá, eu tô vendo o bicho assim. Sim, tipo, ele usando os braços para caminhar junto, né? Eles são muito compridos, né? Eles chegariam até o Isso. chão. Pô, é interessante, é legal isso. Eu achei bacana. De repente é isso aí mesmo, né? Ele teria umas pernas meio curtas aqui, né? Em comparação ao tronco, aos braços e tal. Eu achei legal. Eu até pensei, eu não sei se eu vou adotar isso, mas fazer uns bracinhos menores aqui. Mas aí eu tenho um pouco a impressão que começar a ficar muito. Tipo, Um vai monstro. ficar uns bracinhos muito de ETzinho, assim, sabe? Eu ainda não tenho muita certeza. Eu queria que alguma mão dele aqui aparecesse e tal. Você vê que ele tem uma mão que também lembra um pouco uma mão humana, mas tem uns dedos a mais ou uns dedos a menos, né? Talvez, sei lá, fazer um braço, ao invés de fazer ele pequenininho, fazer um braço que sai daqui do meio, de algum lugar lá, e aí ele tá dobrado, e aí ele tem o tamanho dos outros braços, tal, e ele vem aqui e tipo ele tá fazendo um gesto meio de pegar, né? Eu fiz esse concept aqui com tipo um semideus ali que vai enfrentar ele, tá em cima de uma grua, né? Então de repente ele podia estar meio que envolvendo assim, né? Avançando com esses braços para cima do cara aqui, né? Sim, como se ele fosse pegar ele como se ele fosse uma tampinha de nada, né? Sei lá. Né? Sim, sim. É, eu acho que poderia ficar interessante. Vamos ver. Por enquanto eu vou tirar, porque eu ainda não sei, eu queria acertar a silhueta do jeito que tá aqui. E aí eu vou começar a pensar um pouco no design aqui das cabeças. Vou
vou criar um pouquinho mais de definição. Eu acho que estão legais as cabeças ali, mas eu queria fazer as silhuetas delas um pouquinho mais separadas, talvez, se isso for possível. E talvez uma dessas cabeças ali no. Uma dessas cabeças seria a cabeça mestra, assim, vai a principal delas, né? Eu pensei em uma parada. É porque senão eu vou ficar dando a impressão que eu tô querendo dar palpite toda hora. Imagina, cara, pode falar. A É ideia é essa porque, mesmo, eu quero que vocês interajam, fiquem à vontade. é porque eu vi esse O monte que de você pensou? cabeça e, tipo assim, já viu um banner do XCOM que fica na Steam, que são várias cabecinhas juntas, né? Não sei se já viram. Eu vou procurar para mandar aqui o link. Mas o que acontece, assim? Seria mais uma solução gráfica do que de design, porque a cavidade do olho, ali, ela basicamente seriam cabeças que são mais atrás, entende? E as bordas seriam cabeças mais à frente, entende? Para dar o relevo, né? A Sim. depressão. Eu vou mostrar, pegar a imagem para Pô, mostrar só que eu pensei. legal, cara. Se puder mostrar. Eu tô olhando aquela imagem lá de novo, ó, do Carlos Ruante, para ver como é que esse pescoço ficou estirado e tal. Eu até fiz aqui, né, tipo, para fazer uma cabeça se levar um pouco mais em relação às outras, eu fiz tipo uma silhuetinha aqui do que seria um pescoço. E aí, quando você achar aí, Thiago, manda que eu queria dar uma olhada, assim. Quem sabe dar mais ideias ainda. Eu mandou aonde? No Discord? Pode mandar aqui no Zoom mesmo, no chatzinho, que aí eu abro aqui e a gente vê junto também. Beleza. Eu acho que eu curti mais assim, porque eu acho legal, claro, a ideia, né, das cabeças meio igual semente de mamão, assim, né? Mas é aquela coisa, queria que elas parecessem um pouquinho mais separadas. Aí eu fiz umas silhuetinhas aqui que eu acho que, pelo menos para mim, me deram a entender um pouco que ali tem um pescoço ali, né? Então elas não estão tão amontoadas assim, né? Eu não consegui mandar aqui no chat do Zoom, mas eu mandei lá no Discord. Deixa eu ver. Está meio lento aqui, peraí. Ah, essa imagem aqui, né? Ah, legal. Mas assim, não. Então, A ideia. Aí a ideia é totalmente outra, né? Basicamente ficou muito mais gráfico, né? Mas eu sei que não. é. Acho que não ficaria legal na sua ilustra, mas sei lá. É só Não, uma. mas é interessante, né? Porque é um vislumbre que você tem do que seria essa figura de várias cabeças superpostas, tal. Então, isso é muito legal, cara. Eu achei uma referência super válida, assim. É uma maneira de vislumbrar isso que você, no caso aqui, que eu quero fazer, né? Então, achei bem bacana. Tipo, eu olho nesse trecho aqui, principalmente da testa, né? Que não tem interrupção das cabeças.
E é legal dar esses espaços aqui, ó, entre as cabeças, né, marcados por essas oclusões. Isso é muito importante, isso é legal, né, porque é o que vai criar os espaçamentos entre elas, né? Então até poderia fazer isso aqui, né, antes de fazer umas insinuações disso, assim, né? Tipo, porque aqui dentro da silhueta não tenho nenhuma cabeça definida, né? Afinal de contas é uma silhueta. Mas quando eu faço umas manchinhas assim, eu começo a sugerir, né, a existência dessas. Ou sinalizando as laterais dela, né? Exatamente. Esse contato, né? Esse espacinho entre elas e tal. Eu vou só rebaixar um pouquinho aqui. E eu vou tentar pensar aqui num designzinho, uma definição aí para o que seria o rosto desse cara. Eu tinha feito esse estudinho aqui, né, antes. Eu curto porque ele tá meio cabeçudão, tal, tem um pouco dessa coisa alienígena, tal. Eu até tinha feito aqui eu recortei, ficou bem tosquinho, mas eu fiz um teste aqui. Eu não sei se, sei lá, eu vou do zero aqui mesmo. Eu curto essa ideia aqui também. Eu estava olhando numa das imagens do Carlos Ruante. Eu curto muito a cara desse maluco aqui. Porque ele tem a fisionomia humana, mas ao mesmo tempo tem esses olhões, né? Não sei nem se são olhos, né? Parece mais volumes, porque aqui você não tem uma marcação de pálpebra, né? Deixando claro que ele usa, né, esse olho para enxergar mesmo, né? Mas eu curto muito isso daqui. Vamos ver se de alguma maneira eu trago. Da hora. Essa imagem ali eu interpreto que, tipo, ele. Sabe aquela doença que às vezes a pele de algumas partes do corpo se junta e não. A pessoa. Que nem lábio. Ai, velho, eu não sei, Lábio mano. leporino? Isso. Aí, só que no caso do olho ali, o olho dele nunca abriu, saca? Mas lá atrás tem um globo. Sei lá. É, Eu entendo isso. puta, isso é legal. De repente ele poderia ser, né, o personagem, que ele poderia ser um cego, sei lá, ali. Só queria pedir desculpa que eu falei doença, mas acho que na verdade é uma condição, né? Tipo, não sei. Eu sei que não é doença. Isso foi mal. Eu não sei, cara. Não, tem coisas que. É que é pesado falar doença, né? Mas tem coisas que, assim, o nome que se dá é uma doença, né? Tipo assim, tendinite patelar. É, eu tô falando tendinite patelar porque eu tive esse problema. É uma doença, né? Porque causa um. Eu não sei se é. Eu já vi definição de doença, assim, mas eu não lembro se é exatamente isso, mas é um pouco dá um pouco a entender assim que aquilo causa é, talvez uma certa disfunção até um certo nível, né? Então, no caso do lábio leporino, ele dependendo, né? Principalmente do caso assim, ele pode ser é, ele pode causar um transtorno mesmo, né? Então, em alguns casos, eu acho que a pessoa até tem que passar por uma cirurgia, né? Dessa ref que você mostrou, que vocês estavam falando do olho, tem uma coisa meio inseto, né, nesse olhar dele, essas duas orbes, né, no lugar dos olhos. Uma coisa meio, sei lá, mosquito, mosca, lembra bastante.
Então, eu acho isso bem legal, uma coisa meio alienígena, assim, né? O olho grande e lateralizado, assim, né? Dá uma sensação de inseto mesmo, né? Porque inseto é muito usado, né? Para fazer alienígena, né? Quando você estava até fazendo a introdução, né, sobre o assunto, eu estava até para comentar que o que eu vejo mais eles usando assim de referência para alienígenas são anfíbios, insetos e às vezes algumas coisas tipo lesmas e tal, que eu honestamente não sei como classificar, mas são as referências que eu mais vejo assim comum de encontrar. Sim. Porque se você quer fazer um alienígena meio repugnante, assim, né? Um alienígena com o qual você não se identifica muito, é, é legal você usar como referência animais, criaturas daqui da Terra, mesmo que normalmente causam repugnância nas pessoas, né? Então, invertebrados de modo geral, né? Eles vão ser bastante usados, assim. Deixa eu ver de novo aqui para ter. Ah, legal, ele faz o sobressenho aqui dele, né? Bem tipo caído aqui, centralizado. É, vai ser só um ponto de partida, né? Senão eu vou acabar fazendo muito de modo muito literal, assim, né? Igual a referência. Mas eu vou mudar, com certeza, mas é mais para começar a fazer algumas marcações, começar a brincar um pouco com a imaginação, assim. Eu curti aqui, nesse cara que eu fiz o nariz espaçado da boca. Eu queria comentar o que a Letícia falou sobre o design assim, de alienígena e tal. Não sei se vocês aqui já assistiram aquele documentário do Netflix, A Vida em Outros Planetas. Cara, eu assisti. Muito foda. Muito legal. Tipo, você consegue Muito perceber como bonito. você conseguiu perceber como eles fizeram o design, assim, tipo, foi de trás para frente, tipo, de acordo com o planeta, aí depois, de acordo com as condições, aí depois a criatura, a vida que surgiu de lá, sabe? Dá para perceber isso, como que o design foi feito de trás para frente, sabe? Muito Aham. massa. Cara, é muito legal isso, né? Eu achei legal, acho que é o primeiro episódio, né, que mostra um planeta com os alienígenas voadores, né? Que a Nossa, gravidade ali é mais pesada, porque é um planeta que parece a Terra, mas é maior, né? a Só, densidade do ar é maior. e aí, tipo, em tese é uma gravidade maior, só que é um planeta mais leve para se viver, né? Isso, que como a densidade do ar é maior, a pressão atmosférica é maior, aí é possível ter uma vida que seja para sempre planando, igual um asa delta. Sim, puta, cara, eu achei muito legal. E tá bonito pra caramba, né? Eu lembro de um. Tem um outro documentário que, que é bem antigo, era do Discovery. E, e aí era uma sonda que a humanidade mandava para um outro planeta tal. E aí esse outro planeta é habitado, né, por animais alienígenas, né? E aí eles começam, essas sondas começam a fazer registros, né, dessas outras formas de vida. E aí eu acho bem legal, porque, tipo, nesse documentário que você falou, os alienígenas já são bem bizarrinhos, assim, bem esquisitos, né? Eu acho que são explorações interessantes para fazer essa imaginação, né, do que seriam esses animais em outros mundos. Mas nesse outro documentário, que com certeza puta, ele é bem feio, assim, tá bem datado os efeitos, né, o CG, mas eu acho interessante porque é,
Eu acho interessante porque, tipo, as formas de vida, elas estão muito bizarras, assim, elas estão... E, em um certo nível até lembram, né? Claro, as formas de vida que a gente tem aqui na Terra e tal, mas, tipo assim, os alienígenas, eles não têm uma boca óbvia, um olho óbvio, né? É, dá a entender que a forma como eles percebem o mundo, os sentidos, eles evoluíram de uma maneira diferente nesse mundo. E aí eles não têm uma boca com dentes. Aí tem uns predadores lá que eles têm uma estrutura que lembra um pouco uma língua com uma flecha na ponta, assim, que eles usam para atacar a presa, né? Então eu achei bem interessante, bem legal, assim. Qual E que é o aí nome esse mesmo? documentário vai bem nessa linha, assim, também, né? Só que eu acho que eles, talvez até para não causar muito estranhamento nas pessoas, eles fizeram umas formas de vida um pouquinho mais reconhecíveis, assim, um pouquinho mais parecidas com a vida na Terra, né? Pô, legal. Qual que é o nome mesmo? Esse daí, eu não lembro o nome, mas eu acho que eu lembro do o planeta. O planeta é Darwin. Acho que o planeta se chama Darwin. Mas eu não lembro do nome do documentário. Mas eu acho que é fácil de achar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma roubadinha aqui e vou duplicar essas cabecinhas, meio que já só para a gente conseguir sentir como é que elas funcionariam aqui na composição. Então, vou fazer uma série de... Essa cabecinha aí tá me lembrando o Massa Cinzenta do Ben 10. Não sei se você conhece, viu? Ah, Aquele eu acho que eu já pequenininho. vi. É um ETzinho pequenininho, né? É, isso aí mesmo. Tá me lembrando bastante, muito da hora. Ah, legal. É, né? Ficou um pouquinho aquela carinha de ETzinho mesmo, assim, né? Novamente, assim, eu não sei se vai ser isso no final. Eu ainda não tô convencido, assim, mas foi mais um ponto de partida mesmo, né? Mais para eu conseguir dar um start aí nessa definição do design e tal, até porque não tem jeito, eu vou fazer essas cabeças diminuindo de tamanho nas laterais. Eu vejo que não funciona muito querer fazer as cabeças muito do mesmo tamanho, assim. Não... É legal essa coisa de conforme você vai se distanciando dessa linha média do corpo, né? Essas cabeças elas vão diminuindo de tamanho. É que aí traz profundidade, né? Do que todo mundo igual. Exatamente. Também queria fazer uma pergunta. É mais uma curiosidade, na verdade. Que eu vi que você pega as referências, mas você não coloca elas na tela para ficar mais fácil de observar. É por gosto pessoal ou você acha que é melhor assim? Tipo, você só dá uma olhada rápida e vai fazer suas coisas? Então, dependendo, Letícia, às vezes eu coloco sim as minhas referências na minha tela aqui junto. Só que eu faço isso quando eu vou me basear bastante nelas mesmo, né? Quando eu não quero ser tão influenciado assim por elas, aí eu tipo abro aqui a janelinha, dou uma olhadinha e falo, puta, legal. E aí eu fecho para não ser tão literal, né? Entendi.
É engraçado, né? Tipo, a clavícula lá, ela desempenha um papel importante na, na fixação dos músculos do ombro, né? E também na movimentação do ombro. Aí você fica, caraca, meu, como é que eu faço uma clavícula que, que corresponda, né, a 100 braços, né, 50 braços de cada lado. Porque a clavícula, ela interage com... Oi? Com o osso, né? Ela interage com Geralmente, o úmero, né? geralmente quando eu vou fazer o ombro, eu puxo primeiro a clavícula e aí vou até a posição do ombro. Realmente. É um desafio. Aham. É, Se elas fossem mais a gente pode circulares, brincar aqui, imagina... Oi? e se elas fossem um pouco mais circulares, sei lá. Será que não é uma solução ou não? Tem Mais, nada a ver. mais circulares, tipo, indo até a parte posterior do corpo? Não, é mais circulares em relação ao tórax, tipo, fosse mais cilíndrico a parte de cima, como se as cabeças estivessem dentro de um copo, entende? A clavícula fosse as bordas do copo, entende? Tipo, sei lá. Pode ser Como que se não elas, funcione. tipo assim, Thiago, eu imaginei, quando você falou, eu não sei se eu imaginei certo, mas como se elas fossem uns discos, assim, que... Isso, não completassem o disco, né? Mas um semicírculo ali, entende? Tipo, ser mais arqueada, Dando a entender que para fora. elas entram um pouco mais dentro do tórax, assim. Sei lá, acho que sim, porque daí foi o que eu imaginei como solução no caso dele ter tantos ombros. Não sei, velho, não sei. Talvez, não sei, velho. Realmente é um desafio. O que eu geralmente vejo quando eles vão resolver personagens com muitos braços é que eles fazem o personagem normal e fazem os braços saindo meio que de trás das costas. Talvez até por causa desse negócio da clavícula. Mas aí também não sei até que ponto isso é interessante ou não, né? Ah, é que a clavícula, ela, tipo assim, ela faz parte da, da, da porção frontal, né, do corpo, e aí ela tem uma correspondência atrás com as omoplatas, né? Então, é muito louco isso, né? Porque assim, a omoplata fica aqui nas costas. Só que se o cara tem um braço saindo aqui do meio, onde é que fica a omoplata? Aí você fica imaginando, de repente fica ali dentro, né? Enfiado mesmo dentro do tronco dele, né? Só que aí quando você começa a tentar imaginar como que essa anatomia está funcionando ali dentro, nossa, é caótico o negócio, Ele né? Tipo, perderia a mobilidade do braço, né? Do braço de baixo. perderia, né? Por isso que assim, cara, é impossível um cara desse, né? Tipo, só por mágica mesmo, só porque ele é um filho da terra com o céu que ele tá vivo, que ele funciona, porque se depender das leis da física na anatomia aí, não. Ô Will, Oi? em relação ao conceito assim da peça da ideia, existiria, por exemplo, uma cabeça comandante ou, tipo assim, cada um ali fala por si? Seria tipo uma fusão ou seria um organismo ali só, uma coisa só? Cara, é uma boa pergunta, né? É, sempre que você tiver uma dúvida desse tipo,
você pode até meio que escrever, né, um lore do personagem, né? Tipo assim, Aham. a gente vê, né? Tem lores que acompanham, né? Os concepts de personagens, tal. Tem artistas que fazem muito isso, né? Um concept que vem acompanhado de um texto, tal, onde eu poderia especificar isso, né? Puta, essa cabeça mais centralizada aqui no meio, né? Ela é a que, sei lá, tem a maior quantidade de inervações ali para o corpo, né? Então, ela é a que tem um controle maior, né, sobre o personagem. Mas eu não, sei lá, eu acabei de pensar nisso, né? Eu imaginei assim, podia ter uma cabeça mais central, né, que ela, mas foi mais pensando em design. Agora, tipo assim, ela que manda, puta, não sei, pode ser, né? De repente ela que comanda as Tipo outras. assim, pelo menos o que eu penso é que se a gente, por exemplo, você vai ter um monte de braço e tem um monte de cabeça. Se cada cabeça controlar um braço, acho que vai virar muito um fuzuê. Tipo assim, eu acho que cada cabeça pode falar por si, assim, do meu ponto de vista, né? Tipo, ter a articulação da cabeça ali. Mas, tipo assim, por exemplo, uma central que tem, tipo, o controle da máquina, que, tipo, mexe os pés, mexe os braços, sabe? Porque acho que senão vai virar um furdunção, tipo, um monte de cabeça e cada um, tipo, mexer um braço e aparecer um bonecão de posto. Cara, vocês já viram aquelas pessoas, assim, é claro, né, uma condição, não sei, né? Bom, não sei, de repente as pessoas não deixam de ser felizes por isso, mas a gente, a gente, assim, a primeira impressão que você tem, né, quando você pensa a respeito é que é uma coisa triste, né, tal. Mas existe, eu acho que pelo menos um caso no mundo de, de gêmeos siameses que tem duas cabeças dividindo um único corpo, né? Eu Eu ia vi comentar um. isso aí. Oi? Eu ia comentar isso aí. É. Então, porque assim, eu sempre que eu olho assim, eu fico, caraca, meu, mas como é que é? A cabeça da direita controla o braço e a perna direita? É, quando elas respiram, é, assim, o ar que entra pelas narinas de uma vai para qual pulmão, sabe? Tipo, eu fico assim, meu, como é que funciona, né, o organismo ali dentro? Então, o que dirá de 50 cabeças, né? Então eu fico meio assim, caraca, meu, não faço a menor ideia, não sei. É Ah, difícil de imaginar essas coisas. De repente, fazer todo um tratado assim, ó, é assim que funciona, a terminação nervosa, né, a medula espinal, a distribuição dos nervos funciona assim, assado. É uma coisa legal, é uma coisa divertida de imaginar, né, e fazer uma inclusão disso no concept, eu acho interessante. isso aí que você falou até dos gêmeos aí que dividem o mesmo corpo. Até se a gente parar pra pensar numa questão mais emocional, né? Porque quando a gente tá triste, a gente tá feliz, com certeza interfere na gente, né? Por dentro ou por fora a gente tá estressado. Tipo assim, a gente parar pra pensar, se um tiver, por exemplo, com a cabeça estressada e o outro tiver feliz, qual que o corpo vai responder, vai absorver mais, tá ligado? Tipo assim, é uma parada muito Sim. doida, saca? Aham. Isso é. Às vezes até o corpo, tipo assim, é preparado pra, tipo, absorver um pouco de cada, a gente não tem nem ideia, saca? Tipo, deve ser uma parada muito da hora pra estudar, assim, pra saber entender o que que acontece, né? Cara, deve ser muito louco, né? Eu não sei se a pessoa ficaria ofendida, né? No caso, as pessoas, né? Mas se você chegar assim e perguntar, olha, dá licença, mas quem que controla os braços, as pernas? Eu teria muita curiosidade. Se eu tivesse um mínimo de intimidade com essas pessoas, eu acho que eu não resistiria, acabaria perguntando. Ah, mas curiosidade é Tem normal, mais né? uma. Então, de repente, sei lá, de repente a pessoa leva numa boa, né?
Alguém conheceu, teve a oportunidade de conhecer pessoas que dividiam o mesmo corpo? Eu cheguei a conhecer 2 irmãos, mas eles já tinham passado pela cirurgia. Acho que tinha sido até a primeira cirurgia com sucesso aqui no Brasil, uma coisa assim. Eles eram unidos pela barriga quando nasceram. Caramba. Era bem de boa, assim. Ele só tinha uma cicatriz bem esquisitona na barriga. E acho que é isso. Dentro do mundo animal isso rola também. Eu já vi alguns casos de cobras, de uns répteis assim que nascem com 2 cabeças assim, também. Parece aquelas paradas de mitologia, tá ligado? Tipo, 2 cabeças assim, pá. Deve ser uma doideira também. Nossa, no mundo animal eu nunca tinha visto. Deve ser bem bizarro. Eu já vi já, tipo, tartaruguinha, cobra com 2 cabeças. Eu tô fazendo uma sugestão aqui da onde poderia vir a luz principal, né? Que desempenharia aqui um papel meio de backlight ao mesmo tempo. Eu fico imaginando o sol vindo ali de trás, né? Então, eu acho que dá um ar de divindade, assim, para ele mesmo, né? E que, assim, tipo, acima dele só o sol, né? Porque ele é muito grande e tal. Passa essa visão. Parece o tipo de, tipo assim, pelo menos eu tenho esse feeling da peça, assim, é tipo aquele negócio que tá escondido e aí, tipo assim, aparece não pra, tipo, fazer mal, mas, tipo assim, pra governar, saca? Tipo, que, tipo, ele é tipo um deus, por exemplo, ali, tipo, você tem que respeitar ele e, tipo, ir boa, saca? Isso que eu tenho feeling, assim, da peça, assim, e colocar essa luz, assim, também, tipo, exalta bastante, né? Parece que tá chegando assim, pá, muito da hora. Dá um ar de Né? imponência. Uma imponência, é. A gente... Depois, pessoal, quem não viu o Encontro Passado, se tiver curiosidade, quiser ver, a gente até aborda um pouquinho mais esses aspectos, né, que a composição ela contribui para reforçar. Então, é bem interessante, assim. Eu falei lá um pouquinho de como a profundidade atmosférica contribui para isso, né, essa contraluz que vem daqui de baixo, dá a entender que é um pozinho que levantou uma poeira, assim, que levantou, né, com a chegada do cara. Eu tava no encontro passado, foi muito bom mesmo. Tava muito da hora. Oh, legal, que bom, cara, você curtiu. Agora eu acho que já está o suficiente, assim, eu já consigo, né, ter uma noção legal do que está acontecendo aqui com o corpo do cara. Eu vou dar uma rebaixadinha aqui, isso daqui não vai fazer parte não vai fazer parte da pintura não, mas é só para eu conseguir traçar em cima, começar a trabalhar um pouco melhor a questão do design aqui das... E claro, eu vou começar pelas cabeças, né? Fazer pelo menos uma aqui que vai servir como referência para as demais. Que aí eu não vou sair duplicando assim, né? Isso daqui foi mais para fazer uma marcação mesmo. Ô, Will, você tem costume de usar bastante esse brush. Eu não sei, eu acho que é esse brush meio fofo, né? O fofão lá, meio. Puta, brush fofão, né? Cara, eu não sei como chama esse brush, cara. O pessoal fala aerógrafo, mas fofão eu prefiro, eu É, achei mais legal. pode ser.
Eu aprendi isso com o Gui. Você tem costume de usar ele bastante assim mesmo, ou só quando você está tentando buscar um shape, tentar, sei lá, tentando conseguir aquele acidente feliz, assim, não sei. É mais Ou... quando eu estou fazendo um sketch mesmo, sabe? Só que eu Uhum, também uso para fazer, às vezes, algumas passagens de cor, né? De, de claro para escuro. Eu costumo usar também. Eu gosto de usar o sketch assim, porque é uma maneira, é tipo assim, é como se fosse um meio termo entre volume e traço, assim, que eu consigo com ele, né? Então, ao mesmo tempo que eu tô, tipo assim, eu tô meio que desenhando aqui, né, os zigomáticos dele, né? Ao mesmo tempo em que eu tô definindo o volume, né? Então, eu gosto de usar esse brush, às vezes, no começo do sketch para por conta disso. É uma maneira de meio que desenhar e já fazer alguns volumes começarem a surgir, me dá um pouco dessa sensação. Depois vocês dão uma olhada no Instagram do Carlos Huante, ele tem uns vídeos aqui em que ele trabalha um pouco assim. Inclusive, eu acho que eu fui bastante influenciado por isso, principalmente no começo do. Assim, quando eu comecei a conhecer o trabalho dele, né? Nossa, olha essa carona aqui, que legal. Eu curto isso, de fazer umas caronas meio bizarras. Olha lá que legal, tá vendo? Ele tá fazendo. Ele meio que desenha com volumes, né? E para isso ele usa aqui, com certeza, algum brush meio esfumaçadinho, né? Meio bafinho, assim. Ele tem mais é alguns muito da hora, exemplos meu. aqui bem legais. Depois vocês dão uma olhada porque vale bastante a pena. Eu coloquei a outra carinha que eu fiz aqui do lado para ver o que eu conseguiria aproveitar dela também. Porque assim, ao mesmo tempo que eu curto esses olhões esbugalhados, estão vendo, né? Eu tô trabalhando com volumes ali, né? Eu tô fazendo as órbitas ali com o brush aumentado, né? Para pegar uma área um pouco maior. Então, ao mesmo tempo que eu curto esse olho meio alienígena, meio esbugalhado assim, eu curto essa, essas órbitas, essa arcada supraciliar bem protuberante, assim, né? Então, de alguma forma, eu quero conciliar essas duas coisas. Então, fiz as órbitas profundas aqui, eu já imagino que eu poderia fazer o olho meio esbugalhado ali, só que eu ainda teria essa marcação dessa profundidade, né? Eu curto esse olhinho meio semicerrado assim também. Enviesadinho desse jeito. Isso tira bastante a humanidade dele.
Will, Oi? você vai fazer o concept, depois você vai fazer a ilustração? Ou só o concept mesmo? Então, cara, eu acho que eu quero fazer uma ilustração disso, viu? Eu acho que eu quero renderizar mesmo, tal. Eu acho que eu demoraria bastante tempo nessa ilustração, porque eu gostaria de fazer. Acho que eu gostaria de testar muitas coisas aqui de iluminação, tal, para brincar com essa sensação, né, de escala, assim. Então, é uma ilustração em que eu acho que eu faria muitas experimentações. É que eu olho esse concept daí, eu já imagino a câmera lá embaixo, pegando ele de baixo para cima, assim. Ah, é? Tem uma ilustra que o Lailton fez. Você conhece Lailton? Fala Lailton? Sabe Lailton? Lailton Cara, Souza? não, ele é um dos anfitriões? Não, mas ele é. Eu vou mandar a ilustração dele no ArtStation que eu imagino, como eu imagino a ilustração desse seu concept, o ângulo, saca? Pelo menos o ângulo Ah, de é? câmera. Vou te mandar aqui Aham. pra você ver, peraí. Pô, legal, manda A- aí, cara. Aquela arte do Coração Valente lá. Isso mesmo. Nossa, muito foda. Muito foda mesmo essa arte, né? Aliás, agora eu não sei. É o do leão que tem um coração no peito? É o Coração Valente do Ursinhos Carinhosos. Ah, tá. Eu achei que você falou Nossa, Coração Valente, achei que era o filme. eu também tô achando que é o do filme. Vocês viram, né, que com esse mesmo brush eu meio que desenho, meio que faço volume ao mesmo tempo, né? Vocês estão ouvindo o meu gato aí? Eu tô. Sim. Não. Eu tomei um susto aqui, escutei um negócio, tô trampando aqui, escutei um negócio meio sinistro. Falei, rapaz. Ele é surdinho, então às vezes ele não se dá conta que ele mia muito alto. Aí ele solta uns miadão assim, super alto, chamando os espíritos. Às vezes ele solta uns, tipo, uns miados meio territorialistas, assim, é meio esquisito, cara. E, e Aí dá ele deve medo. estar espantando os espíritos. Vaza que aqui é meu. Pô, espero que sim, espero que seja o caso. Ou tá convocando, nunca saberemos. Nunca saberemos. Esses dias pra trás tinha uns gatos de madrugada brigando no telhado da minha casa. Rapaz, dá medo, hein? O negócio é meio sinistro. Uns barulhos estranhos. Falei, meu Deus do céu, vai levar minha alma agora, certeza. Parece gente, né? Parece Parece o bagulho. criança chorando. É bem Oi? agudo, sim, e tipo, aí tem hora que é bom em alto tom, assim, o bicho vai gritando mesmo, e eu fico, cacete, tô lascado aqui. É os espíritos vindo me buscar. O mais chato é gata no cio. Nossa, é insuportável. É muito, muito, muito alto. E ela não para. Puta, é foda, meu. É um bichinho tão elegante. Podia manter a compostura e
e Mi a menos. Eu mandei aqui no chat a ilustração do Laio. Deixa eu ver. Ah, tá colossal esse Coração Valente. Bem legal. Ah, bacana. Tem o processo aqui. O É legal mood, isso, né? Ele bota tipo a nuvem envolvendo o cara, né? Tipo como se ele fosse igual uma montanha, né? Vocês já viram montanha muito alta, assim, por alguma razão morfoclimática, sei lá, as nuvens elas parece que são atraídas, né? E se aglomeram ali no topo da montanha. E aí ele fez uma parada dessa aqui, ficou bem legal isso. Os passarinhos, as aves voando em volta. Tudo isso dá, né, essa sensação de escala, né? De que o bicho é colossal mesmo. Tá bem legal. Tipo o detalhezinho que é para tirar onda é o coraçãozinho. Né? Se você tirasse, puta, é um deus leão tal, né? Mas aí ele fez uma direção de cores aqui com arco-íris, tal, esse detalhe que fica essa ambiguidade, né? É cômico e é cômico porque é fofo e meio assustador ao mesmo tempo. Né? porque Que, tipo, se esse bicho não olhar pro chão, você já é. que essa parada aí, esse arte que ele fez, foi fazendo um redesign, né? Tipo, dos bichinhos carinhosos mesmo, do Coração Valente, que é um leãozinho que tem lá, né? Eu lembro, eu Mas, lembro. Eu assistia os ficou muito, Ursinhos muito bom, né? Carinhosos. Era de sábado de manhã, não era? Aqui no Bom Cara, Dia e eu, Companhia. eu confesso que quando começava a passar, eu trocava de canal. Eu Eu não não gostava muito. trocava porque não tinha outro canal para trocar. Vai, então.
Eu acho legal assim, tipo, eu já deixei um pouquinho mais definida, né? Como é que seria a cara dele aí. Então eu já tenho agora uma pista melhor de como é que eu vou resolver as outras cabeças e tal. E aí eu posso agora começar a pensar de novo um pouquinho mais no corpo dele aqui, como é que seria. Queria de alguma maneira deixar ele meio um pouquinho mais quadradinho, assim, sabe? Cara, eu não sei se pode ajudar, talvez. Cara, os ombros do Toguro, do Yu Yu Hakusho, sabe como ele tá mais Ah, acima de 100%, lá que fica meio quadrado, assim, às vezes pode dar um. né? É mesmo, né? Ele tá meio Toguro, esse personagem, né? Eu acho que se você procurar assim, só vai aparecer o YouTube. Nossa, tem um youtuber que Sabia. chama Toguro. Tem. Também tava Você pensando tem. nisso. Caraca, mano, como ele ficava feio esse cara no desenho. Né? Eu acho que ele tem muito esse jeitão aqui mesmo. De repente fazer um pouquinho mais assim, né? Mais angulado.
Sou eu. Opa! Esse concept aqui ainda vai ter aquelas tatuagens maneiras? Ah, esses risquinhos aqui. E, Vai. Eu quero fazer. Eu acho muito legal essa ideia. Eu queria. eu também tinha achado mó legal. Pensei, pô, será que ele descartou? Assim? Não, putz. A gente podia pensar aqui, né? Como é que a gente faria, né? Cara, eu tô curtindo muito, assim, porque eu tava achando difícil de imaginar esse cara, viu? Só que agora essa maneira de fazer sketch, eu mencionei até no encontro passado, às vezes ela dá uma. Assim, às vezes eu tento maneiras diferentes de começar um sketch. A maioria das vezes eu tento no traço mesmo, eu faço aquele traço meio exploratório e tal. E aí, às vezes, quando eu vejo que, puta, eu tô empacando um pouco, tal, eu acho que, às vezes, até porque é um concept, é uma ilustração, tem mais volume mesmo, né? E aí eu começo eu faço dessa forma que eu mostrei para vocês hoje, né? Que é o fundinho escuro, eu vou revelando esse, esse personagem ali do meio. Eu nunca tentei começar um desenho desse jeito. Eu vou tentar depois. Eu achei interessante o jeito que você mostrou essa técnica aí. Achei bem legal. Então, cara, é legal, né? Eu acho que é bacana a gente conhecer várias maneiras de você dar a partida ali na ilustração, né? Porque eu acho que alguns processos, dependendo do caso, eles funcionam melhor do que outros, né? Então, de repente você sente que você está bem empacado ali, aí você muda um pouco a maneira de fazer e de repente desempaca. De repente começa a fluir mais. Esse método eu achei muito da hora, só que eu não sei se meu PC vai aguentar tanta camada, sabe? Eu não sei se tem alguma coisa a ver também. Mas porque o seu PC começa a dar uma engasgada com a quantidade de camadas? Sim. Photoshop tem uma hora que ele começa a dar uns gargalos quando eu boto muita camada. É mesmo, cara. Putz, aí teria que ver, né? É, teria que ver a capacidade, né, da sua máquina, se ela não está compatível, né? Pior que né, ela nem é ruim, mas eu não. Realmente eu boto umas camadas. Quando eu tá ficando com muita camada, eu já vou dar uma mesclada. Ah, E é é? isso. Eu faço uma zona, cara, com camadas. E eu fico assim, tipo, se eu estiver fazendo uma série de concepts para por um mesmo trabalho, eu fico reaproveitando o mesmo documento. Quando você vai ver, tipo, tem 800 layers. Tipo assim, layer 800, layer 1100, sei lá. Porque eu reaproveito muito, assim. Tipo, para manter as proporções das coisas, tal. Aí acabo abrindo o mesmo arquivo. Só que, assim, eu dou um merge em tudo, mas as layers que ele vai continuar criando são é, layer 1000 e pouco, tal. Eu acho que eu tenho um trabalho aqui que eu tenho umas
tipo 100 layers. Até quando eu clico para abrir ele, aparece uma barrinha assim de carregando, sabe? Pô, mas só 100 só. Olô. Olha pra quem você foi falar. Você fala só 100, eu me sinto até mal, cara. Com as minhas humildes 1.600 aqui. Eu tinha costume de fazer bastante camada antigamente também, mas eu comecei a cortar um pouco, eu ficava muito perdido no meio do meu processo. Não sei, tipo, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, daí eu ficava criando e falava assim, vamos ver como é que fica se eu fizer isso. Daí eu fazia um tracinho em uma camada. Aí eu falei, beleza, ficou legal. Só que em vez de juntar alguma coisa, não, eu ia lá e criava outra depois. Então, tipo, eu demoro um pouco pra juntar. Eu faço um monte assim, aí, não, beleza, agora tá na hora, né? Chega dessa palhaçada aí. Mas até eu fazer, às vezes demora um pouco. Sobre o seu equipamento, você tem esse seu monitor, ele aparentemente ele é 4K? Caramba, cara, boa pergunta. Porque essa máquina, esse equipamento que eu tenho aqui, ele é da empresa, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu acho que não, cara. Não, acho que não. Caraca. Você fez uma boa pergunta. Esse tipo de coisa, eu confesso que eu me ligo muito pouco, assim. Eu deveria prestar um pouco mais de atenção. Mas eu acho que no caso dessa máquina aqui, não. Eu tô. A mesa da empresa aqui é uma Cintiq. Uma Cintiq Pro. E talvez alguém aí saberia até mais do que eu dizer, não sei. Sempre tem pessoas que gostam Ah, bastante de. então você tá numa Cintiq, né? Naquela da Wacom, né? Isso é. Ah, tá. Não, é porque eu olhei o Canvas, assim, aí o espaço, assim, do Photoshop, aí eu já pensei, nossa, pra ter esse espaço aí, tem que ter um monitor muito grande. Mas agora que você falou que é uma Cintiq, acho que ela deve ter umas 27 polegadas, né? Ou 22, por aí, sei lá. Deve ser. Eu acho que ela tem 27. Ela é Full HD mesmo, então. Aham. 1920 por 1080. Ah,
Quando eu fizer a ilustração mesmo disso aqui, eu posso de maneira um pouco mais cuidadosa, mais pausada, assim, pensar em algumas expressões um pouco mais diferentes, sabe? Tipo uma boca meio aberta, com os dentes aparecendo, para ir criando variações, né? Tipo uma cara um pouquinho mais invocada. Uma cabeça um pouquinho mais reclinada do que a outra. O corpo dele com esses detalhes assim, é que eu não lembro se o Dalsin tinha, mas tá me lembrando bastante o Dalsin, saca? Street Fighter, eu não lembro agora o jogo agora. Está muito top. Street Fighter. É mesmo, né? Enfim, galera, e aí é isso, né? Seria esse processo de ir dando mais definição, cada vez mais. Tipo assim, né? Aqui eu só estou fazendo umas manchinhas, só para já começar a sentir um pouco o que seriam essas outras carinhas replicantes umas das outras, né? E aí depois eu chegaria aqui nessa principal, aí já começando a se tornar uma ilustração mesmo. Daria um pouco mais de definição para ela, começaria a acrescentar, né, mais alguns detalhes. Aí se esses detalhes ficarem muito nítidos, eu sempre vou dando uma compensada com o gradiente, assim, sabe? Para ir dando uma apagadinha de leve. Porque ele tá longe, né? Ele tá... Para a gente conseguir ver ele quase de corpo inteiro, assim, ele tem que estar muito longe, né? Beleza, moçada? Show de bola, viu? Show de bola? Massa, galera. Como eu falei para vocês, né? Eu tô tendo esse monte de ideias, aí eu faço esses estudos e tal. Eu umas coisinhas que eu quero refinar ainda, mas em algum momento eu vou selecionar uma dessas ideias para a gente finalizar ela durante os encontros. Eu vou trabalhando no acabamento esses desenhos que eu tenho feito e tal, e aí eu vou mostrando para vocês, a gente vai vendo junto. Tem aquele dinossauro também, né, que eu tinha começado aquela vez lá, é um dos desenhos que eu queria levar adiante, então eu já dei início, né, já dei partida, né, em algumas ideias assim, é só a gente pegar uma delas e dar continuidade. Beleza? Belezeira. Beleza. Valeu, moçada. Obrigado pela presença aí de vocês. Bom fim de semana. Agradeço. Curtam de monte. Valeu, bom fim de semana. Valeu, Will. Tchau, tchau. Parabéns
Parabéns Valeu, pelo Guaxa. trabalho aí. Bom final de Valeu. semana pra você Valeu, também. obrigado, cara. Valeu, obrigado mesmo, hein? Um abração Valeu. para vocês todos. Abraço. Abraço.